dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre regionalização do continente americano. Então, nós vamos estar falando hoje sobre o continente americano, que é dividido basicamente em três, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Qual o Brasil faz parte? Da América do Sul. Então, vamos hoje começar a estudar sobre o continente americano. Então, galera, primeiramente vamos entender o conceito de regionalização. Regionalização é dividir o espaço geográfico. Para quê? Para entender melhor os fenômenos físicos, sociais, políticos, naturais, culturais, certo? Então, quando fala-se de regionalizar, é compreender a diferença que existe entre uma região e outra, entre um país e outro, entre um continente e outro. Nesse caso, nós vamos estar trabalhando a regionalização do continente americano. Então, veja que o continente americano, geograficamente, é dividido em três partes, que é o continente da América do Norte, da América Central e América do Sul. Só que cada um desses continentes apresentam características culturais diferentes, características naturais, características econômicas. Então, o continente americano, as características econômicas, por exemplo, do continente americano, vai ser diferente da América do Sul. Porém, os países que fazem parte da América do Norte, como Estados Unidos e Canadá, um exemplo, economicamente eles apresentam características comuns, características semelhantes. Da mesma forma, lá na América do Sul, no qual o Brasil faz parte, os outros países como Bolívia, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Chile, já apresentam também características semelhantes, por isso que estão ali na América do Sul. Características econômicas, características naturais, culturais, certo? Então, nós vamos entender melhor um pouco dessas características do continente americano, tanto as características geográficas quanto as características sociais e históricas. Vamos lá? Então, galera, a América é a segunda maior porção de terras do planeta, perdendo apenas para o continente asiático. Então, quanto à sua extensão territorial, a seu tamanho, ela é a segunda maior porção de terras do planeta, perdendo apenas para o continente asiático. E a América, ela se estende de norte a sul. Por ela se estender desde o hemisfério norte até o hemisfério sul, ela vai apresentar uma diversidade de clima muito grande, climas diferentes, uma diversidade de vegetação, de relevo, hidrografia, que são os recursos hídricos, ou seja, a água, muitos rios, muitos lagos, mares, oceanos. Uma diversidade de população, diversidade de cultura, de economia, enfim. E isso devido a essa sua grande extensão territorial que vai desde o hemisfério norte até o hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Então, nós temos aí o clima tropical, nós temos clima temperado, nós temos clima polar no hemisfério norte. Nós temos vegetação mais rasteira, mas também temos vegetação de grandes florestas, como ali na região da Amazônia. Temos áreas montanhosas, mas também temos áreas planas. Temos regiões que chove bastante e outras regiões que são desertos. Temos áreas bem desenvolvidas, ou seja, ricas, mas temos aí países bem pobres. Temos áreas com grande quantidade de indústria e outras áreas que predominam a agricultura. Temos áreas povoadas por indígenas
e outras regiões que são povoadas por descendentes de europeus. Então há uma grande diversidade de tudo, uma grande variedade de clima, de vegetação, de relevo, de áreas ricas, áreas mais pobres, áreas mais industrializadas, área mais com agricultura, certo? Como vocês podem observar aqui, que é o continente americano, certo? Aí nós temos aqui, ó, a linha do Equador, certo? Trópico de Câncer, acima da linha do Equador. Trópico de Capricórnio, abaixo. Aqui o Círculo Polar Ártico ou Glacial Ártico. E a Zona Polar ou Glacial Antártica. Mas, percebam que o continente americano, ele é cortado por quem? Pela Zona Polar ou Glacial Ártica, né? Pelo Trópico de Câncer, Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, viu o tamanho que é o continente americano? Quando nós falamos aqui que ele se estende de norte a sul, né? Passando pelo Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio. Essa região aqui de vermelho, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos o clima tropical, ou clima quente, onde recebe aqui maior radiação solar durante o ano. Então aqui o clima é diferente, a vegetação aqui é mais exuberante, com árvores altas e médias. Aqui nessa parte amarela nós temos o clima temperado, né? Temperado pelo próprio nome dá para entender que nem é tão quente como essa área aqui de vermelho e nem é tão frio como essa área de azul, nas zonas polares, então temperado. E temos o clima polar, né? Ou clima frio. Então, você percebe que nós temos vários tipos de clima, né? Nós temos o clima polar, clima temperado e o clima quente. E para cada tipo de clima, nós também temos uma vegetação diferenciada. Aqui próximo ao Equador, uma vegetação mais exuberante, com copas das árvores bem largas, árvores mais altas, a médias. À medida que vai se distanciando da linha do Equador, a vegetação vai diferenciando também, indo para uma vegetação mais rasteira, certo? E assim sucessivamente. Então, galera, como vocês podem ver, o continente americano é dividido basicamente em 3 partes, né? Quanto à sua divisão geográfica, política, é dividido em América do Norte, né? Que é essa parte aqui de amarelo, América Central e América do Sul. A América do Norte compreende Canadá, Estados Unidos e o México, né? A América Central são esses países aqui de roxo e a América do Sul, essa cor aqui alaranjada, onde o Brasil faz parte, né? Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, Suriname, Guiana Francesa. São os países da América do Sul. Então, é dividido em 3, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, galera, a América do Norte é o que contém maior quantidade de terras de continente. Representa 55%. E está localizada totalmente no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador. E como eu falei, essa porção aqui do continente, que é a América do Norte, ela é composta por 3 países. Quais são esses países?
Estados Unidos, Canadá e México. Mas há também uma possessão europeia, que é a Groenlândia aqui, ó. Essa Groenlândia é administrada pela Dinamarca, ok? Então vem em seguida a América Central, que representa apenas 2% do continente. Ela é constituída por uma parte continental, ou seja, os países, né, que fazem parte do continente, e outra parte insular. Quando nos referimos à parte insular, são os países que são formados são as áreas formadas por conjunto de ilhas, ou seja, arquipélagos, né, que pode ser classificado segundo a sua origem como artificiais ou naturais. Mas quando falamos aí sobre essa parte insular, nos referimos ao conjunto de ilhas. Então, como vocês podem ver aqui, vários países, né, localizados aqui nessas ilhas, certo? E, por fim, o continente sul-americano, que corresponde a 43% do continente, ó. América do Norte 55%, América Central apenas 2%, e América do Sul 43% do continente. E ela tem terra nos dois continentes, nos dois hemisférios, quer dizer, no hemisfério norte e hemisfério sul. É cortada pelo paralelo do Equador. São 12 países aproximadamente independentes, né? E há também uma possessão europeia, que é a Guiana Francesa. Ela se encontra aqui na América do Sul, porém é administrada pela França. E lá na América do Norte nós temos a Groenlândia, né? Se encontra aqui na América do Norte, porém é administrada pela Dinamarca. Então, galera, nós estávamos falando sobre a divisão geográfica da América, que é dividida em três: América do Norte, América Central e América do Sul. Agora nós vamos falar sobre a divisão socioeconômica da América, divisão ou regionalização. Lembra que nosso assunto é sobre regionalização. O que é regionalização? Dividir o espaço. Então, nós dividimos o espaço da América quanto à questão geográfica, que foi a América do Norte, Central e Sul, e agora a divisão da América quanto ao social e econômica. Então, América, divisão socioeconômica. Essa divisão socioeconômica divide a América conforme suas características históricas e econômicas. De um lado, nós temos a América anglo-saxônica, essa parte aí de amarelo, certo? Que é uma região mais desenvolvida economicamente, ou seja, mais rica socialmente e economicamente. E do outro, né, abaixo, nós temos a América Latina. É uma região com os piores níveis de desenvolvimento, digamos que são países mais pobres, com tecnologia menor, né, com desenvolvimento econômico mais baixo. E essa diferença entre essas regiões teria se iniciado quando o território americano era colônia europeia. Então, a América anglo-saxônica, essa parte de amarela, era predominantemente colônia de povoamento, quer dizer, vinham para a América povoar, enquanto a América Latina é colônia de exploração, ou seja, era explorado pela América anglo-saxônica. Então, essa é uma diferença, uma das diferenças entre a América anglo-saxônica e a América Latina. A América anglo-saxônica era colônia de povoamento, né? E a América Latina, colônia de exploração. Mas aí, galera, uma curiosidade. Por que o nome, essa origem dos nomes anglo-saxônica e latina? Inicialmente, quando surgiu
esse nome, né, de América Anglo-Saxônica, estava associado a uma divisão da América baseada na origem dos povos europeus que colonizaram o continente. Então, os latinos, né, seriam os povos que falavam a língua de origem latina, como, por exemplo, português, espanhol, italiano, francês. E os anglo-saxões seriam povos de origem saxônica predominante no norte da Europa, como, por exemplo, a Inglaterra, falavam inglês. Então, apesar de utilizar essa nomenclatura, essa divisão socioeconômica da América não se submete mais só a essas questões linguísticas. Tem relação, como falei anteriormente, a região mais desenvolvida e outra região menos desenvolvida. Mas, inicialmente, esses nomes aí de anglo-saxônica estavam ligados aos países que têm na sua origem a língua inglesa, certo? Um país que falava inglês, como o Canadá e Estados Unidos. E a América Latina tem esse nome devido aos países que têm a sua linguagem português, espanhol, italiano e franceses. Então, no início, essa divisão foi feita por causa da língua mesmo, que é a América anglo-saxônica predomina o inglês e a América Latina predomina a linguagem portuguesa, espanhol, italiano e francês, ok? Então, quais são os países da América anglo-saxônica? Estados Unidos e Canadá. Quais são os países da América Latina? Não, é o México, né? Mais todos os países da América Central, mais os países da América Latina. Então, galera, vamos observar bem o continente americano, onde ele se localiza. Então, você vê que a linha do Equador vai dividir a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, o continente americano é cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer, pelo Trópico de Capricórnio e pelo Círculo Polar Ártico, certo? E em relação ao meridiano de Greenwich, encontra aí o meridiano de Greenwich aqui, tá vendo? Ele divide a Terra em dois hemisférios, seu lado direito, hemisfério leste ou oriental, para o seu lado esquerdo, oeste ou ocidental. Então, em relação ao meridiano de Greenwich, o continente americano está localizado no hemisfério oeste, né, ou ocidental, ok? Em relação ao meridiano Greenwich, a América está localizada no hemisfério ocidental ou oeste, é a mesma coisa, certo? E os principais paralelos que cortam o continente americano é o Círculo Polar Ártico, tá vendo? Passa aqui na América do Norte, que pega um pouco da Groenlândia, Trópico de Câncer, linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. São esses quatro. Viu que o Círculo Polar Antártico não corta a América, passa abaixo da América, ok? Essa outra questão interessante são os oceanos que banham o continente americano. Então, o continente americano é banhado a leste pelo Oceano Atlântico, aqui ao lado leste pelo Oceano Atlântico. A norte nós temos o Oceano Glacial Ártico e a oeste nós temos o Oceano Pacífico, ok? Uma outra questão interessante, galera, é que a América, ela foi colonizada pelos europeus, certo? Inicialmente ficou conhecida como Novo Mundo, porque o primeiro mundo até então conhecido era a Europa. Aí esse Novo Mundo, né, descoberto, ficou conhecido como Novo Mundo. E quem povoou inicialmente foi a Espanha, Portugal, Inglaterra, Países Baixos como a Holanda e a França, ok? Então, novamente, a América foi colonizada pelos europeus, inicialmente ficou conhecida como Novo Mundo, e no século XV e XVI teve início o povoamento pela Espanha, Portugal, Inglaterra,
Países Baixos como a Holanda e a França.